Olá, sejam bem-vindos à Top Invest mais uma vez. Hoje trazendo para vocês uma aula sobre os códigos de melhores práticas para fundos de investimento da Ambima, que vocês encontram aqui em nosso site. É um conteúdo bem grande, então ele está tudo discriminado aqui para vocês, bem detalhadamente, principalmente os dizeres obrigatórios que a gente vai ver daqui a pouquinho. Lembrando a todos fazerem o nosso simulado que está disponível aqui no site para vocês de forma gratuita. Como vocês podem ver aqui nos comentários, o pessoal tem adorado. Ajuda bastante vocês a fazerem a prova, até porque, como eu sempre digo, não são questões aleatórias para testar o conhecimento de vocês, são questões tiradas das provas da CPA 10. Bom, vamos lá para a nossa aula então. O importante de se ressaltar aqui é que é tudo meio óbvio, então muito cuidado na hora de resolver as questões, tanto no simulado como na prova, porque tem muito pega-ratão. Começando pelo propósito, então, é providenciar a concorrência leal entre os fundos de investimento, a padronização dos procedimentos, uma maior qualidade e disponibilidade das informações, assim como a elevação dos padrões de qualidade. Esses propósitos vão abranger, então, a administração dos fundos de investimento, a gestão das carteiras dos fundos, a consultoria, a distribuição, a tesouraria, o controle do ativo e do passivo desses fundos de investimento, assim como a custódia, saiu um pouquinho errado aqui, dos fundos de investimento. Bem simples, né? Dentro desse código aqui nós temos 6 itens principais que são os cobrados para vocês na CPA 10. Começando então pelos princípios gerais, pega aqui mais uma vez pela obviedade, que é cumprir todas as suas obrigações devendo empregar no exercício da atividade, cuidado como se fosse cuidar dos próprios negócios, meio óbvio, né? Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os cotistas. Para quem não sabe, relação fiduciária é a relação de confiança estabelecida entre o fundo e os cotistas. E evitar também práticas que possam vir a prejudicar a indústria de fundos de investimento e seus participantes. Muito simples, né? Do prospecto, o prospecto é um material que deve ser disponibilizado obrigatoriamente aos cotistas para ingresso no fundo, que deve conter a política de investimentos do fundo, os riscos envolvidos, os direitos e deveres dos cotistas, assim como os dizeres obrigatórios que eu falei agora há pouco, que estão lá no nosso site, que é também bem simples, porque são itens que todo investidor atento gostaria de saber antes de estar ingressando num fundo de investimentos. Para vocês darem uma olhadinha por cima, tá? São coisas super óbvias, como eu tenho falado, tá? Aqui da publicidade, outro ponto importante, que a divulgação do material técnico deve obedecer às disposições trazidas pela legislação e por esse regulamento aqui. Da divulgação tem alguns parâmetros obrigatórios para serem observados, que é necessário a divulgação de no mínimo 12 meses de período, também demonstrar o início do ano calendário até a data presente, como a gente pode ver aqui nos itens, o mês anterior ao calendário civil. Por exemplo, nós estamos agora em final de maio, os demonstrativos desse mês devem constar os resultados de abril. Todos os meses do ano corrente do calendário civil, então desde janeiro do presente ano. Os anos anteriores do calendário civil normalmente são trazidos aqui 2 anos, e o período de 12 meses do calendário civil e de seus múltiplos, tá? A gente vai ver ali na frente também algumas obrigatoriedades. O próximo item aqui é a marcação a mercado. A marcação a mercado foi instituída com uns pontos muito importantes, que é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas e uma maior transparência na valorização e nos riscos dos ativos que integram esses fundos de investimento. Aqui na marcação a mercado, em conjunto com a publicidade e propaganda, tem algumas proibições, que é proibido a divulgação da rentabilidade do fundo com menos de 6 meses no registro na CVM, a divulgação para análise de um período menor de 12 meses, então você nunca vai encontrar um informe de um fundo de investimento com um período menor de 12 meses, porque é proibido pela CVM e também por esse regulamento, e a comparação entre fundos de classificações diferentes. Por exemplo, um fundo referenciado DI não pode ser comparado com um fundo de renda fixa, ou um fundo de renda fixa de longo prazo também não pode ser comparado com um fundo de renda fixa de curto prazo. O outro quesito aqui são os serviços. A gente tem 3 grandes ramos dos serviços: a administração no fundo de investimento, a gestão e a distribuição desse fundo. A administração deve seguir todos os quesitos estabelecidos aqui nesse código de melhores práticas para fundos de investimento e deve contratar também somente gestores e distribuidores que estejam totalmente de acordo com esse código, tá? Aqui é importante ressaltar que quando a administradora do fundo de investimento contratar uma gestão terceirizada, deve estar especificado no contrato quais vão ser os procedimentos que vão ser tomados caso haja o desenquadramento desse fundo de investimento na categoria que ela é, seja DI, seja referenciado, seja de longo prazo, de ações, multimercado. Enfim, a gente vai ver cada tipo de fundo bem específico lá na frente. A gestão do fundo de investimentos
deve contar também com participantes que aderem a esse código e devem tomar todas as decisões de investimento e desinvestimento seguido a política de investimento publicada lá na frente no prospecto. As ordens de compra e venda dos ativos devem ser operadas pela gestão do fundo de investimentos, não pela administradora, tá? O envio de informações relativas aos negócios devem ser enviadas imediatamente ao administrador do fundo. O gerenciamento da liquidez de carteira do fundo deve ser de acordo com as diretrizes do prospecto para possibilitar o resgate de acordo com o prospecto do fundo de investimento. Também deve garantir que todas as operações realizadas pelo fundo estejam de acordo com os objetivos da política de investimento estabelecido no prospecto e no regulamento. Para que a distribuição dos fundos de investimento ocorra de forma transparente e eficiente, existem algumas regras, como a apresentação adequada das informações e esclarecimento de possíveis dúvidas dos possíveis investidores, fornecimento dos prospectos, regulamentos e o termo de adesão. Como vocês sabem, para investir em um fundo é necessário assinar o termo de adesão. Então é importante que o cliente tenha lido todos os prospectos e os regulamentos, ou pelo menos tenha recebido esses documentos antes de ingressar no fundo. Também é importante controlar a manutenção dos registros internos referente à compatibilidade das movimentações do cliente e a sua capacidade financeira. Não pode você ter um cliente investindo 10 milhões de reais se o rapaz ganha 5, 6 mil reais por mês declarado. Isso a gente vai ver lá na frente no crime de lavagem de dinheiro. Também é importante que os fundos estejam de acordo com os objetivos do cliente. Se o cliente tem o objetivo conservador, você não pode orientar ele a investir em um fundo de ações alavancado. Isso se chama suitability, que também vai ser tratado logo ali na frente. Na internet, é obrigatório que todas as instituições tenham um site na internet, óbvio, né? E nesse site tem um campo específico para os fundos de investimento, que devem ser obrigatórios a apresentação de alguns documentos, tá? Que é a descrição e os objetivos do fundo de investimento, o público-alvo, a política de investimentos, o perfil de risco aqui é muito importante, tá? As condições para aplicação, amortização e resgate. Tem fundos que têm valores mínimos para investir, tem fundos que têm valores mínimos para amortizar, e também tem o valor mínimo para você deixar no fundo. Às vezes o valor mínimo para aplicação, mas para você se manter no fundo, às vezes o valor de R$1.000 já é o suficiente, tá? Os limites máximos para aplicação e os limites mínimos para resgate e movimentação, como eu falei agora. As taxas de administração que são comuns, que variam de 0,5% a 4% no mercado de fundos de investimento. As taxas de performance, que normalmente ocorrem em fundos de performance ativa, como fundos Ibovespa ativo, ou fundo de ações de determinado setor. Quando o fundo bate o benchmark, normalmente tem uma taxa de performance. E as demais taxas aplicáveis nesses fundos de investimento. A tributação aplicável, como vocês já sabem, fundos de investimento de renda fixa têm uma tributação diferente dos fundos de investimento em ações, por exemplo. A rentabilidade passada, observados os demonstrativos, importante que eles estejam de acordo com as regras. E a apresentação de todos os avisos obrigatórios que vocês veem lá no nosso site. Eles estão em letras caixa alta para vocês verem, porque eles são obrigatórios, tá? Também é importante que, obrigatório, na verdade, o link do portal Ambima de como investir. Já na agência, é obrigatório basicamente todas essas coisas em forma impressa ou passiva de impressão pelos gerentes, e um local onde o cliente possa imprimir ou tirar algumas dúvidas sobre o regulamento, que ele possa estudar, enfim, para tomar uma melhor decisão de investimento. O nosso último item é a suitability. O que trata o suitability? É um termo em inglês que vai vir de encontro com a política de que você deve oferecer para o cliente investimentos que estejam de acordo com o objetivo, com o perfil do cliente. O cliente vai lá preencher o questionário para definir o perfil dele. Se ele é um perfil moderado, você não pode orientar que ele invista somente em fundos de ações alavancados. Da mesma forma que um cliente com um perfil arriscado, você não pode orientar ele a investir somente em fundos de investimento referenciado, que são, em tese, fundos de investimento com baixo perfil de risco. Pessoal, essa é a nossa aula sobre os códigos de melhores práticas para fundos de investimento da Ambima. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de clicar em gostei no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Para os estudos de vocês, não deixem de fazer o nosso simulado, que ele é muito importante e ajuda o pessoal muito a ir bem na prova. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bons estudos a todos.